essa luta não é externa. A pior luta que nós enfrentamos, o maior campo de batalha do ser humano é a sua própria mente. Vitória ou derrota se processa primeiro aqui dentro. E o diabo sabe disso. Por isso ele ataca as nossas mentes. Um momento como esse, às vezes é comum, dardos inflamados do maligno, e você está aqui presente fisicamente, mas totalmente ausente em espírito, preocupado com um compromisso de amanhã, preocupado com a luta que você deixou para trás na sua casa, com seu filho, sua mulher, dívidas. E é possível estar aqui e apresentar a Deus um culto de corpo presente, mas ausente de alma, ausente de espírito. E é essa oração que você vai estar fazendo agora. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Repreenda todo o ataque maligno, que aqui agora esteja aqui concentrado, com a mente e coração aberto. Eu preciso ouvir a tua voz. Você não veio aqui para ouvir a voz do pastor Edilson, você veio aqui para ouvir a voz do Senhor. Eu também preciso ouvir essa voz. Existe uma coisa que pode atrapalhar a gente ouvir a voz do Senhor, que é o pecado. O pecado rompe comunhão. E o pecado interrompe benefícios. Mas agora é hora de você não aceitar esse ataque do inimigo, não. Peça perdão. Clame nesse momento o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua mente. Há poder no sangue de Jesus. Pecado não vai ser problema para você. Pecado não vai impedir a bênção do Espírito sobre a sua vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora, Deus. Eu clamo pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Pai, me dê graça diante da tua igreja. Me use por misericórdia. O Senhor conhece o estado de cada um dos teus filhos presentes aqui. Fale diretamente a cada um deles, eu te peço por misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 126, versículo 4. Eu gosto muito de mensagem temática. O que é mais fácil de pregar? Eu não sou lá essa pessoa que tem tanta facilidade assim, então eu vou para o mais fácil. E também é mais fácil você gravar, quando se tem um tema que a gente não vai procurar não fugir dele. E o tema dessa noite que Deus separou para falar ao seu coração e ao meu coração é o seguinte: o grande fenômeno natural do Negueb. Você vai ver o que é Negueb. O grande fenômeno natural do Negueb. E o grande fenômeno sobrenatural do Espírito Santo. Essa mensagem nasceu por causa de um versículo nesse salmo que durante muito tempo eu não entendi por que o salmista fez essa oração. Mas você vai entender hoje. E o dia que eu entendi por que o salmista fez essa oração, irmãos, mas isso aqui foi algo espetacular. Talvez seja a oração mais profunda, feita mais com o íntimo do coração. O salmista fez essa simples oração no Salmo 126, 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Para entender
Talvez algumas passagens da Bíblia se faz necessário, às vezes, conhecer o contexto cultural, histórico, como foi, por que essa oração. E esse Salmo 126 foi um salmo escrito, ele tem até por título Cântico de Romagem, no retorno da caminhada do povo de Israel, do cativeiro babilônico, voltando para as terras de Israel. Depois de mais de 70 anos de cativeiro, o povo voltando alegre, aquilo parecia algo impossível, mas aconteceu. Então, nessa caminhada de volta para casa, no caminho dessa caminhada, no meio dessa caminhada, o salmista faz essa oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Para você entender, precisamos saber um pouquinho, o que é Neguebe, pastor? Querido, Neguebe era um lugar conhecido como Vale da Morte. Vale do Terror. Neguebe era um estreito desértico, cercado por montes de um lado e de outro, no sul da Palestina. E era uma passagem que não tinha como se desviar dela. Mas quando se falava, nós teremos que atravessar o Neguebe, aí doía, dava uma friagem na alma, no coração. Todos aqui lembram que na época dos acampamentos, na caminhada da nação de Israel pelo deserto, havia um povo inimigo de Deus, inimigo da nação de Israel, conhecido como os Amalequitas. E os Amalequitas, eles eram PhD nisso aqui, os piratas do deserto, treinados desde o início. Eram covardes. Eles nunca atacavam o povo de Israel de frente, porque sabiam que não tinha condições. O que eles faziam? Eles acampavam nos montes, alguns trechos onde Israel acampava, os amalequitas do alto acampavam de longe. Nós sabemos que para o acampamento se levantar, tocava-se 7 trombetas. Os amalequitas já eram profundos conhecedores desses sinais. Infelizmente, sempre houve os retardatários, aqueles desatentos, que não aprendem a ler os sinais. Porque Deus fala com você todos os dias, não é só aqui no púlpito, não. Sinais acontecem na sua casa, na minha casa, a gente às vezes não vê. Sinais acontecem na sua empresa de que algo terrível pode acontecer e às vezes o gerente, o dono não está enxergando. Sinais acontecem no seu casamento de que algo está indo errado, mas tem gente que não sabe ler sinais. Falta-se o principal dom do momento, que é o dom do discernimento. E os amalequitas sabiam que entre o povo sempre houve e sempre haverá os desatentos, indiferentes. Tocava-se a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na última trombeta já estavam tudo enfileirado as carruagens e puxava-se então. Tinha camarada lá que ia começar a desarmar a tenda. Estava dormindo, estava entretido, a plantação dele atrasou, e quando tocou a primeira trombeta, já era para ter largado tudo e começar a se preparar, porque a nuvem do Senhor balançava. Para quem não sabe, caminhar no deserto só era possível porque havia a nuvem do Senhor, que em meio a um calor terrível, trazia um ar condicionado daquele povo.
E na baixa temperatura da noite, 10, 15, 20 graus abaixo de zero, ela também aquecia. Mas o camarada não olhava para cima, só olhava para baixo. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. As pessoas envolvidas somente com as coisas deste mundo, materialismo toma conta da gente às vezes. E acontecem os sinais e nós não percebemos. Quando o primeiro carro puxava, os retardatários iam começar a desmontar a barraca. Vinham os amalequitas, saqueava todo mundo, matava, levava as donzelas as mais bonitas, matava os velhos. E isso se propagou e continuou essa fama. E o Negueb era esse lugar marcado na história como lugar dos assaltos, onde as caravanas teriam que passar por ali, teriam que estar bem preparados, teriam que ter uma guarda. Era quase impossível atravessar aquele deserto. Negueb era um deserto. Quando o Império Babilônico atacou Israel, naquela época a cidade era sitiada e todo investimento era perdido. Às vezes as famílias eram divididas, separadas. E esse salmista tinha aproximadamente uma fase de adolescente. E o caminho, a direção de volta para a Babilônia foi justamente o vale do Negueb. Aquilo traumatizou. Poxa, além de sermos derrotados pelo nosso inimigo, além de ser levados para o cativeiro, ainda vamos ter que atravessar o tal do Negueb, que ele nunca tinha visto, mas a fama, o terror, lugar árido, seco, sem vida. E aquilo traumatizou aquele adolescente. E o pior é que o povo, de uma forma humilhante, a maioria a pé, caminhando, e lá estava aquela coisa horrorosa, aquele vale, aquele deserto, não tinha nada de bonito. Alguns cadáveres não eram enterrados. Era comum ver caveiras de um lado e de outro. Era comum ver restos de saqueamentos que foi ficando para trás, mau cheiro. Aquilo traumatizou o salmista. E ele teve que atravessar aquele vale do Negueb, sabendo que estava sendo levado para o cativeiro babilônico. E aquele cativeiro demorou muito. E o primeiro sentimento que nasceu no coração e nasce no nosso coração, a primeira grande dificuldade que o povo enfrentou no cativeiro babilônico, foi o sentimento que o diabo colocou no coração deles de desamparo e abandono total de Deus. Até hoje acontece isso conosco. Eu já passei por cativeiros na minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira, que eu também tive essa sensação. A oração não está valendo nada, ir à igreja não está valendo nada, fala-se de paz, mas eu não tenho paz. E nessa hora o inimigo chega, como a mente é o campo de batalha do ser humano, o diabo lança o seguinte sentimento: Deus se esqueceu de você. Deus te abandonou. Foi esse sentimento que nasceu no coração do povo do cativeiro. Isaías 49:14, mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Isso não é verdade? Deus nunca se esquece de você. Deus nunca se esquece de nós. Muito pelo contrário. Nós aqui viramos as costas para Ele, Ele não.
Um dos versículos mais profundos do amor de Deus está aqui, Isaías 49:15. Acaso pode a mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus está perguntando para Israel, será que é possível? Existe alguma mãe desnaturada? Pode ser até que exista, mas eu não creio nem que exista. A não ser que seja um problema mental, uma doença. Mas Deus fala, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Você pode estar enfrentando o problema que for, querido. Eu vou dizer mais. Nós, como seres almáticos, temos a tendência a ser levados a todo instante pelas emoções. Quem vive de emoção está liquidado. Quem depende de emoção para viver está liquidado. E esse foi o primeiro ataque do inimigo naquele povo que estava cativo. Deus se esqueceu de nós. Não importa a situação que você esteja vivendo. Eu já vivi lutas que eu perdi a força para orar. A hora que eu era para mais buscar o Senhor, joguei a toalha. Mas eu aprendi uma coisa muito forte com meu pai. Você não precisa de sentir arrepio. Você não precisa de ter visão. Você não precisa de nada, de momentos de emoções, para ter a convicção de que Deus está com você. Porque a Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu fico com a Bíblia, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo falou que nada poderá nos separar do amor de Cristo, se é nada, é nada. De repente você está vivendo um momento assim, e eu quero dizer para você que isso é mentira do diabo. Deus jamais esquecerá de ti. A segunda grande dificuldade que aquele povo enfrentou no deserto, no cativeiro, foi a incredulidade, o desespero, o sentimento de que não havia mais solução, não tem mais esperança para mim. 5 de maio, nós fizemos 38 ou 39 anos de casado. Ninguém da minha família acreditava que nós chegávamos aos 40 anos, aos 10. Não acreditava que chegava aos 5 anos. Eu também, em dado momento, não acreditava. Houve um momento na minha vida que o meu casamento, eu mesmo pensava, não tem solução. Esse pensamento é outra desgraça. E é isso que o diabo quer lançar na nossa mente. Ah, não tem mais jeito. Eu não acredito mais, não. Na minha região tem um ditado, pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentira. Isso não é verdade. No Salmo 137, 1-4, olha só a situação desse povo. Às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cantos de Israel, de Sião. E eles respondiam, como cantar? Como cantar em terra estranha? Como cantar debaixo de opressão? Não sabendo o poder maravilhoso que há no louvor. Eles perderam essa noção, perderam essa visão. Porque não havia mais esperança.
Interessante que o nosso Deus sempre nos surpreende. É um Deus de surpresas. Às vezes é justamente nesse momento. Por isso que eu sempre repito, eu sempre prego e lembro de que eu levei a Clédice para morrer em casa, em 96, e que após um acidente vim para Brasília. Eu passei 1 ano e 8 meses numa cadeira de roda, e o diagnóstico é que eu jamais voltaria a andar. Se eu tivesse aceitado esse diagnóstico médico, dos médicos, fiquei aqui mais de 60 dias no hospital de base aqui. Eu não estaria aqui não. Eu estaria lá em Divino, oprimido, talvez nem vivo estava mais. Porque os primeiros dias que você vai para casa numa cadeira de roda, todo mundo te paparica. Todo mundo fica ali ao redor, até briga para ver quem quer ficar com você aquele fim de semana. Depois de 2, 3 meses, você já começa a ouvir, hoje eu não posso. Você, não, mas também não posso, já fiquei 3. Fica 6 meses numa cadeira de roda para você ver. Fica 1 ano. Fica 1 ano e 6 meses igual eu fiquei. Nessa hora, o sentimento é terrível. Eu tive umas experiências terríveis desse tempo. Já contei isso aqui. Por diversas vezes eu tentei pôr essa fé em ação. E com jeitinho tentava virar a parte de cima, ia cair no chão. E eu falava, agora em nome de Jesus eu vou andar. Não andava nada. Ficava ali até chegar alguém para me voltar para a cama. O que houve? Ah, não, caí. Em cada experiência dessa, mais vem na mente o sentimento de fracasso, de derrota, de que não tem jeito, acabou, não tem mais esperança. É tudo que o diabo quer que você diga e pense. E fale para o seu filho que está nas drogas. Fale do seu casamento que está difícil, não tem jeito. Da sua firma que está falida, não tem mais jeito. Esse sentimento tomou conta. Mas de repente, eles recebem uma carta, para mim uma das cartas mais lindas, que está lá em Jeremias 29:11. Deus usa o profeta para dizer, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de bem, não pensamento de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que você deseja, Deus vai te dar, se você manter viva a chama da fé, a chama da esperança. Quando eles não acreditavam mais, vem aí o Salmo 126, versículo 1 e 2, a parte A. Quando o Senhor restaurou a soalho de Sião, ficamos como quem sonha. Eles não acreditavam que aquilo era possível, mas um milagre aconteceu. E o que parecia impossível, não tinha a menor chance. Agora o povo estava livre. O povo poderia voltar de volta para casa. E veio uma alegria muito grande. Mas aquele adolescente que foi para o cativeiro, com aproximadamente 12, 11, 13 anos, a gente não pode afirmar, mas no período de adolescente, o trauma do Negueb ficou no coração dele. Ah, irmãos, como nós sofremos com traumas. Traumas de uma esposa abandonada pelo marido. Trauma de um marido também traído pela esposa. Trauma de um filho que você depositou toda a sua esperança nele. E de repente seu filho, a gente é a última a saber, é um drogado. Está envolvido com marginalidade, polícia chega na sua casa. Trauma de rejeição quando você era criança.
Como isso traz dificuldades a vida inteira. Tem coisas que adormecem, mas está lá. É o consciente e inconsciente da alma. Você sofre uma pressão que você nem sabe muito a origem, mas está lá. E no momento, às vezes indevido, é perigoso ela ressurgir. Igual esse filme de terror. Quando você pensa que o mal acabou, ele ressurge do nada. Na caminhada de volta para Israel, esse agora adolescente já era um senhor, tinha passado 70 anos. Ele veio, creio eu, conjecturando, que veio pensando: ah, meu Deus, nós temos que atravessar o Negueb. Nós precisamos, para voltar para casa, tem que passar de novo no vale do terror. Tem que passar de novo no vale da morte. Tem que passar de novo no vale do caos, dos assaltos. E eu imagino que no coração também agora daquele senhor, ele veio pensando desde que saiu lá de Babilônia. Mas algo acontece que ele não entendeu. Na expectativa de ver aquele lugar terrível chamado Negueb. Aproximando-se do sul da Palestina, do altinho já dá para ver o vale onde eles teriam que passar. Aconteceu algo inexplicável. Um milagre. O Negueb floriu. O Negueb nasceu árvores. No Negueb agora havia água. Havia passarinhos que cantavam no Negueb. Houve um fenômeno da natureza. Houve uma mudança climática nesses 70 anos. É um lugar que não chovia. De repente mudou. A natureza é assim. Não é só hoje por causa de poluição, nada. O homem fica tentando explicação para tudo. Sempre houve mudanças. Deus é que governa todas as coisas. Quando o povo fala que não vai ter chuva, de repente chove demais e tem um monte de enchente. Ah, agora não vai chover mais não, por causa do problema aí de desmatamento. Aí chove na minha terra um mês, o povo já começa desesperado a pedir para parar de chover. Quando o salmista volta, o Negueb era um jardim. As torrentes do sul, as enchentes do sul, nunca havia chegado até o Negueb, mas chegou, igual o rio Nilo. Foram trazendo terra fértil. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquelas terras foram cobrindo aquela areia, aquele terreno arenoso, e ali nasceu uma campina maravilhosa. O que era feio virou aquele tapete florido. Um rio cortava o Negueb. Quando ele viu aquilo, irmãos, olha que profundidade, que oração profunda. Ele olhou aquilo e falou: nós estamos voltando sem nada, sem família, sem casa, sem filhos às vezes. A nossa vida está uma desgraça. Mas se Deus fez isso com o Negueb, Ele pode fazer conosco. E o salmista orou: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Se o Senhor pôde fazer esse milagre com esse deserto, Ele pode fazer também na minha vida. Se Ele pôde transformar um deserto num jardim, para quem não sabe, o maior produtor de fruta e de flor hoje do Israel é o Vale do Negueb. Ah, querido, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu quero abortar o restante dessa mensagem, porque Deus já falou que tinha que falar conosco. Mas eu quero dizer para você uma coisa: pior Negueb, pior deserto que existe, é o deserto da alma.
é o deserto do coração. É o pior Negueb que existe. E eu quero te falar que da mesma forma que houve um fenômeno da natureza, e as torrentes do sul trouxe vida para o Negueb que não tinha vida. Eu quero dizer para você que as torrentes do Espírito Santo pode trazer vida, pode trazer alegria. Somente Jesus pode fazer esse milagre. É um milagre somente é feito através de Jesus. E Deus te trouxe aqui hoje. Isso não é utopia, não. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua história. Como Ele um dia mudou a minha. Isaías 51:3, porque o Senhor tem piedade de Sião, e terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o teu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozije e alegria se acharão nela ações de graças e som de música. No lugar do pranto, Deus quer colocar música. No lugar da tristeza, Deus quer colocar alegria. Aquilo parecia impossível. Como ninguém acreditava em mim, ninguém acreditava no meu casamento, minha família não acreditava, meus amigos não acreditavam. E o pior que nem eu mesmo, até ser tocado pelo Espírito Santo, eu acreditava. Mas um dia Jesus entrou na minha casa. Um dia Jesus entrou na minha vida. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Quem diria, Clédes, que nós faríamos 39 anos de casado? Minha família jamais poderia imaginar. Meu pai dizia assim: o Edilson não precisa de maconha, o Edilson não precisa de cocaína, ele já é doido por natureza. Quantos colegas tudo precisavam de maconha? Eu não, a doideira que eu fazia com cara limpa. Mas Jesus entrou. Jesus entrou. E onde Jesus entra, o milagre acontece. É inacreditável o que o Senhor Jesus pode fazer por você. Ele pode mudar o seu deserto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa língua se encheu de riso, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor fez. Até os seus inimigos, até quem falou mal de você, até quem não acreditava em você, vai ter que admitir: Deus fez um milagre, Deus mudou essa história. Querido, muitos lares que vocês vão entrar, que parece que não tem solução, vocês vão enfrentar Negueb, vocês vão enfrentar deserto, mas rios de águas vivas fluirão do interior de cada um de vocês. E Deus vai abrir fontes de águas no deserto. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeitos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O salmista não acreditava. Aí, parando nesse versículo, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Problemas, todos nós temos. Eu tenho problemas. Mas tem problemas que fogem do controle. As nossas lutas, irmãos, elas têm que ser como a chuva. Quanto mais forte a tempestade, ela passa mais rápido.
Mas tem tempestade que parece que não quer passar. Tem noites que parece que o dia não vai amanhecer. E eu sei o que é isso. Noite infindável, parece que nunca... Os barulhinhos do relógio do segundo, tec, tec, e a noite não passa. Mas isso não é verdade, não. Se você está enfrentando esse tipo de problema que parece que não passa, não um problema comum de luta, dificuldade, uma crise financeira, isso o Brasil inteiro está passando. Mas se você está vivendo um momento que, uma situação que diante de você já está cansado, eu quero te convidar a fazer essa oração que o salmista fez aqui no altar. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Eu te convido a sair do seu lugar, você que está enfrentando um problema desse. Você que está com a luta praticamente insuportável em casa. Você que está vivendo um problema que parece que nunca passa. Tem gente que tem vergonha. É comum lá na nossa região vir uns pregadores de fora e ficar perguntando: quem está feliz com Jesus? E o pessoal tudo, né? Não está nada. Quem está alegre hoje? E a pessoa, mentira. Às vezes nós temos vergonha de admitir. Quem está triste? Eu, se já falo, eu estou triste. Grandes homens de Deus passaram até por depressão. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Isso é o pior nível de depressão possível. Eu te convido a sair do seu lugar agora. Queria que o pessoal do louvor cantasse aí alguma coisa. E nós vamos estar orando pela sua vida. E a única oração que você vai fazer aqui no altar é a oração do salmista. O deserto inclui tudo, sua luta financeira, inclui sua luta com família, inclui sua luta com filho, inclui sua doença que é aparentemente incurável. A única oração que você vai fazer aqui no altar: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Glória a Deus. Agora é só você e Deus. Só você e Deus sabe o tamanho do seu deserto. Quantas vezes nós estamos numa utopia de uma falsa alegria, um sorriso estampado no rosto, mas um velório na alma. Quantas vezes nós abraçamos alguém, a paz do Senhor, meu irmão, e nós às vezes não estamos em paz. Deserto não passa. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes. Se você quiser representar alguém que também pela fé pode vir. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ah, irmão, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu já passei por Negueb financeiro. Eu já passei por Negueb do câncer. Eu já passei pelo Negueb de nunca mais pensar que ia voltar a andar. Eu já passei pelo Negueb de um casamento falido, sem solução. Mas o Senhor restaurou a nossa sorte. E quando Ele faz isso, a gente parece estar sonhando. Parece que não é verdade. Parece que não é verdade. Parece que não vai acontecer. Mas tudo é possível ao que crer. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ah, minha irmã, você ainda vai sorrir depois de tantas lágrimas. Você vai ter momento de júbilo depois de tanto choro. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível.
é o Deus dos milagres. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não mudou, querido. Não há nada impossível para Ele. Você vai deixar o seu deserto aqui no altar nessa noite, seja qual for o seu Negueb. Você vai orar insistentemente com fé nesse momento. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor. Algo que parecia impossível, não há impossível para Deus. Deus, eu apresento agora diante do Senhor cada um dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o deserto de cada um. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos por misericórdia. Reconhecemos que não somos merecedores de coisa alguma. Sabemos que, ai de nós se não fosse a tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Oh Deus, nós cremos, Pai. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Pai, está insuportável esse Negueb. Está insuportável esse deserto. Essa mãe, Deus, que já está desesperada, é tua serva, mas já não está suportando esse Negueb. Esse irmão, essa irmã enfrentando essa doença. Esse filho criado com tanto amor, com tanto carinho, foi motivo de tanta alegria e agora é motivo de tanto sofrimento. Para esse casamento que começou da forma tão linda, parecia tudo tão maravilhoso, muito amor. O que foi razão da minha alegria se tornou razão do meu choro, do meu pranto. Pai, mas nessa noite eu quero entregar tudo em tuas mãos, Senhor. Nessa noite, Pai, os teus filhos estão orando como salmista. Eles acreditam. Eles já viram outros Neguebs sendo transformados em jardim florido. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a sorte de cada um dos teus filhos aqui no altar. Em nome de Jesus. Aleluia. Continue um pouquinho de joelho. Continue um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se coloquem de pé agora. Se coloquem de pé. Neste momento, antes de descer, você vai glorificar ao Senhor pelo milagre que Ele fez na sua vida nessa noite. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Glorifique o Senhor, meu irmão. Tenha uma atitude de fé. Fé é crer naquilo que ainda não aconteceu. Abra a tua boca e glorifique ao Senhor. Agradeça a Ele pelo milagre que aconteceu na sua vida nessa noite. Glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado, Pai, porque milagres aconteceram nessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor, irmão. Volte para o seu lugar glorificando o Senhor. Acredite, tome posse em nome de Jesus.